Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Eu vou ler esse texto, os irmãos acompanhem com os olhos aí a leitura, e é sobre ele que nós vamos meditar nesta noite. O assunto é o propósito de Deus para os seus eleitos. Diz assim o texto: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Repetir: aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amados irmãos, nós cristãos e nós seres humanos contamos o tempo, as nossas gerações através dos anos, né? O movimento de translação da Terra dá o tempo aí, se acerta aí com os meses e tal, e a gente passa um ano. Nós estamos, depois que Cristo subiu aos céus, nós já estamos aí 2000 praticamente, né? Jesus com 33 anos, né? 73,5 exato, eu não sei. Mas a grande verdade é que parece que está demorando demais, não é? A gente canta aqui em breve, desde quando? Né? Para que não vem? Quando será que ele vai vir? Então, é isso, né? Grande parte dos cristãos vive, né? Grande parte vive acomodado com a sua fé devido à demora de Jesus Cristo voltar para cumprir a sua promessa, né, de ressurreição, do julgamento final, da vida eterna, né, do novo céu, na nova terra. Há uma resposta, né, bíblica, que a gente dá lá em 2 Pedro 3,10, né? Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Já naquele tempo eles achavam que estava demorando, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está dizendo aqui que desde aquele tempo já as pessoas, como é que vai voltar ou não vai? Não vem, né? Já fizeram previsões, já vestiram roupa branca, já foram esperar, né? Já criaram um monte de seita por causa disso, né? E está aí, né? Quando é que ele vem? Está demorando? Para nós não podemos dizer tá, mas no tempo de Deus não, né? Então, nós precisamos lembrar disso. Deus tem propósito e tempo certo para todas as coisas. Nós é que vemos tudo em parte e não podemos conhecer, e não conhecemos o tempo que Deus não revelou, né? E uma das coisas que fica bem claro na Escritura é que Jesus Cristo nos deu dado para ele voltar, né? Ele disse que voltaria um dia. Quando? Ninguém pode dizer. Essa é a grande verdade. Se ele voltar amanhã, glória a Deus. Se ele voltar daqui 2000 anos, glória a Deus. Deus é que sabe o tempo certo. A própria encarnação de Cristo, né, veio, né, no termo grego lá, kairos, no tempo próprio, no tempo certo, no tempo correto. Então, amados irmãos, nós precisamos sempre pensar isso. Nós estamos usando um texto aqui de Romanos, né, e Paulo escreveu a sua epístola aos Romanos. Na verdade, não foi Paulo que escreveu, né? Quem que escreveu a epístola aos Romanos? Quem foi? Não. Alguém sabe? Foi um homem chamado, um amanuense lá, que se chamava Tércio, né? Vai lá no capítulo 16, você vai achar lá, né? Foi Tércio que escreveu, né? E ele escreveu Paulo ditou e ele foi escrevendo, né? Para apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os crentes gentios.
Ele escreveu provavelmente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Escreveu essa epístola quando ele estava na cidade de Corinto. Agora aqui o nosso contexto próximo, a partir do capítulo 6, Paulo discorre sobre a santificação. No capítulo 7, de 1 a 6, ele usa uma analogia para mostrar que nós não estamos debaixo da lei cerimonial, que essa lei foi encerrada, mas temos a obrigação de, transformados, abençoados por Deus, obedecer à lei moral, né? Então ele usa a analogia para mostrar que aquela lei não mais tem poder sobre nós. A analogia de que como a mulher fica livre para um novo casamento depois da morte do marido, os crentes, ao morrerem espiritualmente com Cristo, estão livres das suas obrigações legais. A punição que a lei exige é a morte, mas aqueles que morreram por meio da união com Cristo já sofreram essa penalidade. A lei já se cumpriu e não pode mais condená-los. Enquanto vivia o marido, a mulher estava sob a obrigação legal, ligada a ele. E morrendo o marido, essa obrigação legal já não existe. Ela está livre para contrair novo matrimônio. Então é isso que está ensinando. Esses dias vi lá um debate na internet com um pastor adventista que afirmava que tinha que guardar o sábado para ser salvo. Mas não existe isso na Escritura, né? Nós morremos com Cristo e nascemos agora. Nós somos casados com Cristo, como igreja, né? A igreja é a noiva de Cristo. Os crentes estão agora livres para se unirem a Cristo a fim de frutificarem para Deus. Tá? E no capítulo 7, do 7 a 25, Paulo expõe que apesar de livres da lei cerimonial, o crente continua sob a lei moral, que, no entanto, é boa. E essa lei tem 3 funções distintas, né? A lei: caracterização do pecado, relacionamento civil, amor a Deus e ao próximo. Tanto que o amor, Jesus Cristo, quem ama tem cumprido a lei, quem verdadeiramente ama, é claro, está falando num amor aí perfeito. Então o crente tem a obrigação de viver segundo a ética cristã. Tem que conhecer, por isso a importância de ler a palavra, de estudar a palavra, de colocá-la em prática, porque não adianta nós estarmos aí, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, vir à igreja, mas sai lá no mundo e faz tudo ao contrário. Em vez de amar a esposa, espanca a esposa. Em vez de criar os filhos na disciplina do Senhor, manda eles para a boate, manda eles para lugares que não devem ser frequentados, que desonram a própria família. Isso é terrível. A lei continua dizendo que isso é errado. E o cristão verdadeiro, ele tem que fazer as coisas de Deus e obedecer à lei e ter prazer na lei do Senhor, é o que diz o Salmo, né? Prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Por isso a importância da Bíblia, que hoje está também na própria igreja abandonada. De vez em quando eu dou uma olhada por aí e está um monte de Bíblia. Tem até o nome do artista ali na Bíblia, né? Que larga a Bíblia aqui e vai embora para casa. Se lê na casa, não sei porque deixa a Bíblia aqui, né? Acho que só lê quando vem na igreja. É uma que a gente pode deduzir, a não ser que pela graça e misericórdia de Deus tem um monte de Bíblia lá e fica lendo todo dia. Mas quem se interessa pelas coisas de Deus, mas irmãos, quando a gente gosta de alguma coisa, que a gente faz, ela deixa ela de lado. E quando você gosta de uma coisa, você tem que estar junto, você tem que procurar. Você gosta de uma pessoa, você quer conhecê-la e conhecê-la mais e mais, né? Ninguém casa para morar num lugar aqui, a esposa no outro. Apesar que isso pode acontecer nos dias de hoje, que está todo mundo meio doido. Mas a verdade é que a gente gosta de estar junto. Se eu casar, eu quero minha mulher junto comigo, não longe de mim, né? Agora, a igreja com Cristo, como é que está acontecendo? As pessoas não se interessam em conhecer. E como é que você vai conhecer de Jesus, ouvir Jesus, sem ler a Bíblia? Esses dias acho que foi o
reverendo Augusto Nicodemos que disse, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em audível? Leia em voz alta. É verdade? Então a lei reflete o caráter de Deus, um Deus santo. Ela é a norma objetiva para a resposta pactual da humanidade, é um Deus justo. E é também benéfica para os seres humanos, os quais foram criados à imagem e semelhança. Deus bondoso. Então as leis cerimoniais, não, Jesus as cumpriu para nós, o cordeiro já foi imolado, né? O sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas, não precisa mais. Mas amar as pessoas, cuidar das pessoas, servir, está valendo. Tá? A reverência, o culto, a adoração, está valendo. Quem que disse que não? É claro que não estou dizendo que isso que vai garantir a sua salvação. A sua salvação é garantida pela fé em Jesus. Mas é natural fluir do seu coração, da sua vontade. Você não vem aqui no culto na marra, amarrado, laçado. Você tem que vir e adorar a Deus porque você ama a Deus. Ao examinar sua vida com Deus, Paulo começa a olhar e fala, não tem outro caminho senão aquele de olhar para si como um homem natural e dizer, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Responder, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando ele olha e fala, eu não consigo não. Quando a gente olha para a lei, amar, servir, né? E todos aqueles requerimentos da lei moral, a gente fala, não dá, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E nós ouvimos a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Dito essas coisas, Paulo prossegue no capítulo 8, ao descrever o livramento que Jesus faz pela sua morte, como devemos ser gratos a Deus pela sua graça, viver em santificação. Falando sobre viver pelo Espírito Santo como filhos e herdeiros, somos confortados e fortalecidos no saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, isto é, daqueles que amam a Deus e são chamados por Deus para o propósito de servi-lo. Vamos sempre lembrar que culto é serviço, aqui não estamos prestando um serviço a Deus, serviço de adoração, de reverência, de admiração, de busca de comunhão mais íntima com Deus. E a intimidade do Senhor pertence àqueles que o amam, né? Servi-lo, né? Neste mundo, no seu plano da criação, redenção e glorificação. Isto é realizado, meus irmãos, começando a falar sobre o tempo. Será que está demorando? Não. O tempo de Deus está determinado e tem uma ordem. Quem estuda teologia tem uma parte da teologia que dá a ordem da redenção, chamada ordem salutis, ordem da salvação. Alguns teólogos, né, ousaram tentar estudar e conhecer na mente de Deus qual que foi primeiro, a redenção, a salvação. Deus primeiro faz a regeneração, depois chamado, antes o primeiro chamado, depois a regeneração, e é uma discussão tremenda teológica. É claro que os irmãos não ouviram nisso, tem nos livros de teologia, basta você pegar para estudar, né? Eu quero hoje simplificar no que está nesse texto aqui para os irmãos, né? Chegamos ao versículo 30, onde a ordem do tempo de Deus é estabelecida. Ele faz uma ordem aqui. Primeiro, predestinou. Segundo, chamou. Terceiro, justificou. E quarto, glorificou. E eu vou comentar para os irmãos por parte. Primeiro, aos que predestinou. O que é a predestinação? Aquele pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, que gosta de gritar e pular e
que é bem político, ele diz que a predestinação é a doutrina do diabo. Só que eu acho que ele apagou esses textos da Bíblia dele, porque na Bíblia dele não tem esses textos. Mas aqui é bem claro, aos que predestinou. Ele diz que a predestinação é de nações, não é de indivíduos. Onde ele achou isso? Aqui é claramente você vê que aos que ele predestinou. Predestinação é o ato soberano de Deus, da soberania de Deus, porque Deus tem que ser soberano, se não for soberano, não é Deus. Em escolher de toda a humanidade perdida em seus pecados e delitos, o número certo de pessoas para a salvação. É Deus quem escolhe, é Ele que resolve. Nós não temos que meter a colher na predestinação, porque não cabe a nós. Nós somos as pessoas perdidas. E a Bíblia ensina claramente que não tem ninguém que merece ir para o céu. Por merecimento, todos nós teríamos que ir para o inferno. Esse é o nosso eu mereço. O que eu mereço? Ai de mim, miserável homem que sou. O que é para eu fazer, eu não faço. O que é para não fazer, eu faço. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que antes de a graça de Deus nos atingir, nós éramos inimigos de Deus. Já pensou isso? Antes de você conhecer Jesus, entregar seu coração a Jesus, você era inimigo de Deus? Era ou não era? Responda aí para você que sabe, né? Você sabe da sua vida, eu sei que era. Não sabemos, a predestinação é um ato soberano da soberania de Deus, nós não temos que meter a colher nisso. Apenas aceitar, porque vem de Deus, nós não podemos entender os propósitos de Deus para a criação, muita coisa não entendemos. Por exemplo, um bebezinho que morre quando criança, como é que ele ressuscita lá no céu? Como é que ele vai ficar? Vai ter uma criançada lá no céu crescendo e tal? Você sabe disso? Sabe como é que é? Sabe? Eu também não sei, não tem na Bíblia. Tem na Bíblia que no céu não se casa nem se dão em casamento. Agora como é que faz? Pessoa que não tinha uma perna aqui no céu, na terra, ressuscita e vai ressuscitar com as duas pernas ou com uma só? Um monte de coisa que a gente não pode explicar. Lá no céu a gente vai precisar comer ou não? Vai ter que plantar? Quem que sabe? Alguém sabe aí? Sei. Sei isso. Quando eu for lá eu vou ficar sabendo, mas por enquanto o que eu sei que é muito bom. Pensa na coisa melhor que você poderia imaginar para a sua vida e o céu é muito melhor. Então, amados irmãos, quanto à predestinação, nós não sabemos nem quem são as pessoas, nem o número dessas pessoas. Quantos são predestinados aqui em Buri? Sei lá. O que eu sei é que eu tenho que pregar. Tenho que pregar o evangelho, tenho que semear. Eu semeio, mas quem que dá o crescimento? Deus. Então está aí. Não sabemos o número dessas pessoas. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nós não sabemos nem quantos são salvos. Eu estava no seminário, discutia lá, será que vai ter mais gente salva ou mais gente perdida? Olha o número maior. O inferno está mais povoado que o céu? Eu sei que eu vou para lá. Agora, o número de gente lá, Deus nunca contou. Está escrito no livro Apocalipse que é uma multidão incontável de salvos, né? Mas também tem, se a gente olhar para hoje, né, e pensar, para quem aceitou Jesus, só de muçulmano no mundo, que não aceita Jesus, acho que tem uns 2,5 bilhões de mano no mundo. Eles já estão passando os cristãos. Sabemos que da predestinação, que essas pessoas que são predestinadas são amadas por Deus, ainda que com todos os demais eram inimigas de Deus por causa do seu pecado, mas Deus amou-nos antes da fundação do mundo, mas deu o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabemos que essa escolha de Deus se deu antes da fundação do mundo. Qual foi a data da fundação do mundo? Quem sabe? Quem sabe? Quando Deus fundou, faz esse cálculo aí, né? Quando Deus criou Adão e Eva, que ano?
ano 1, mas quem que contou depois de lá conta certinho. Sabemos que Deus escolheu antes da fundação do mundo e nos escolheu em Cristo Jesus, nosso Salvador. Segundo Tessalonicenses 2,13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E 1 Pedro 1,2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas, né? A presciência de Deus existe porque Ele decretou, veja bem. Deus sabe o que vai acontecer lá no futuro, não porque Ele adivinha, Deus não é adivinho. Lá no futuro, o pastor Vandrel vai crer em mim. Não. Deus decreta e então Ele sabe o que vai acontecer porque Ele manda que aconteça. E Ele falou, vai acontecer. E ninguém pode contestar. Deus é Senhor, Deus é soberano. Predestinou. Segundo ponto, a esses que predestinou, o que Ele fez? Chamou. Depois de haver escolhido antes da fundação do mundo, Deus resolveu chamar os seus escolhidos. Ele usou de meios, né, para chamar. Por isso que na Bíblia está assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguém usa esse texto para dizer que tem menos gente no céu. É preciso entender que o mesmo Deus que decretou os fins, também decretou os meios pelo qual revelaria os seus eleitos. Os predestinados que Deus escolheu antes da fundação do mundo é a pregação do Evangelho, o chamado do Evangelho. Deus mandou chamar todo mundo. Há uma falsa afirmação de que quem crê na predestinação, então não precisa pregar porque vai ser salvo. E isso é uma coisa falsa. Jesus mandou pregar, né? Já pensou se eu crer que vai nascer a minha roça sem eu jogar lá o milho? Eu sei que é Deus que vai dar o crescimento, mas eu tenho que plantar. Não é verdade? Lembrando que milho está num preço bom, hein? Quem tem milho hoje está bom. Está ganhando um dinheirinho. Então, amados irmãos, é um meio, é chamado, disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Também precisa entender que apesar de muitos serem chamados pela pregação do evangelho, somente os eleitos irão aceitar a mensagem. Só aqueles que Deus predestinou vão ouvir. Deus vai regenerar primeiro o seu coração para que ele então diga, eu creio, eu aceito, eu quero, eu amo Jesus, eu vou servir a Jesus e entrego a minha vida a Ele. E conversão, amados irmãos, não é só crer, não é entregar a sua vida, é colocar Jesus em primeiro lugar. Não é a sua mulher, não são seus filhos, não é seu emprego, não é seu dinheiro, não é nada. É Cristo em primeiro lugar. Você está lá, os discípulos estavam lá e Jesus chamou e eles largaram tudo e foram para servir a Jesus. Também pelo chamado fica clara a responsabilidade dos homens que não querem receber a Jesus. Toda a humanidade pecou. Quando Deus chama, Deus também traz ao homem a sua responsabilidade. Aí fica uma coisa difícil da gente entender, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, mas é assim. Deus faz as coisas que nós jamais poderemos entender. Como é que Ele faz isso? Responsabiliza o homem se Ele já predestinou alguns e abandonou os outros, deixou os outros à mercê do seu mal. Mas Ele faz isso. Ele é capaz de decretar os meus atos sem pressionar e eu livremente e responsavelmente fazer essas coisas. E vocês vão dizer para mim, como é que Deus faz isso? Eu não sei, eu também não sei como é que Ele fez do nada o mundo e tudo que existe, você sabe? Como é que cria as coisas do nada? É possível isso? É contradição? Não, Deus criou do nada, mas como? Eu sei lá, se eu fosse Deus eu sabia, mas eu não sou.
Você também não é. Nós somos servos e nós estamos muito distantes da sabedoria, da grandeza, do poder de Deus, né? Isaías diz que os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais extensos, mais acima dos nossos caminhos. Aos que predestinou, a esse chamou. Aos que chamou, também justificou. Veja o meio aqui. Jesus, e Deus é perfeitamente justo, Ele não nos salva sem fazer justiça. Quem pecou, a alma que pecar, essa tem que morrer. Você tem que pagar o seu pecado. Se você não pagar, você não está justificado. E o preço do pecado é morte. E você não pode sair da morte. Você não pode voltar da morte. O pecado está ali, castigado. Mas Deus nos amou, nos chamou e enviou Jesus para morrer a nossa morte. Isso aí. Já pensou que amor? Morrer por pessoas como eu? Não vou falar de você, mas vou falar de mim, porque eu sei que eu sou gente boa sem Deus. Ele não trocar no meu coração. Eu não amava Deus, eu era inimigo dele, agora ele veio, me amou e morreu por mim. E ele trocou meu coração. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 5:16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Amados irmãos, a justificação se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação traz paz com Deus por meio de Jesus Cristo e constrange todo crente a uma vida de firmeza e esperança. Aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também Deus justificou, e aos que justificou, Deus também glorificou. Amados irmãos, às vezes fica estranho, mas Deus glorificou, está no passado. Nós fomos já glorificados? Fomos e não fomos. Ainda não, mas está garantido. O que Deus determinou vai acontecer. Quando morrer, vou para o céu. Mas que eu posso entrar assim, com esse corpo no céu? Não pode. Deus vai dar um novo corpo, glorificado, corpo abençoado para viver, semelhante ao de Jesus Cristo na ressurreição. Então, amados irmãos, por ser a glorificação um ato de Deus, o apóstolo colocou o verbo no passado, porque nada pode impedir a concretização da obra redentora de Jesus. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada do que Deus terminou, o homem pode modificar e mudar. Os crentes são glorificados na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o qual está hoje, com seu corpo glorificado, onde que está? No céu, à direita de Deus, né? Com o quê? Reinando com toda a autoridade e poder. Jesus reina hoje, reina em mim, reina na igreja, reina sobre todas as coisas. Ele está lá com todo o poder e autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E lá em Apocalipse 5:12 a gente lê: proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Amados irmãos, o que diferencia nós das outras religiões é que nós temos um Deus vivo, reto no céu, que governa e que dirige a nossa vida. Quem é o nosso rei? O nosso rei é Jesus. Quem governa a nossa vida é Jesus. Quem dirige a nossa vida é Jesus. Quem guarda a nossa vida é Jesus. Quem nos ama é Jesus. Quem conhece o nosso pensamento é Jesus. Quem nunca se separa de nós é Jesus. Jesus não demora para voltar, amados irmãos. O que ele está fazendo hoje? Ele está cumprindo a sua missão. Segundo Pedro 3:9, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânime, o ânimo dele é longo, né, para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
E todos aqui são todos eleitos, não é todo mundo universal, não. É todos os eleitos. Deus concedeu a Jesus Cristo a obra da redenção, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus predestina em Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus chama para Cristo, que é a Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus justifica pelo sangue de Jesus, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por eles da ira. Deus nos glorifica com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Jesus está hoje reinando soberanamente com autoridade e poder. E quando completar o número dos predestinados, escolhidos e chamados pelo Evangelho, Jesus voltará e com ele todos os que morreram. E por fim, depois de tudo, depois que tiver tudo prontinho, Jesus entregará ao Pai a obra completa para que Deus seja tudo em todos. Vou terminar lendo 1 Coríntios 15, de 20 em diante, que diz assim, a alguns que duvidavam da ressurreição, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós estamos nesse grupo aí, que somos de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Jesus está reinando, convém que ele reine. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que de todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É isso, amados irmãos. Tá? Quando começarem com conversa aí para você, de pré-milênio, tem muita teoria. Você pode ser, como curiosidade, até estudar. Mas a grande verdade é que Jesus reina hoje, voltará, e quando ele voltar, virá o juízo final. E depois do juízo final, estaremos com ele, né? E ele próprio entregará tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos nós. Que Deus nos abençoe, amém?